Neste trabalho, vocês aprenderão um pouquinho sobre circuito de corrente contínua. Bom, aqui nós vamos fazer vários estudos, né? Como determinar a corrente, resistência equivalente e vários outros temas interessantes. Então, espero que vocês aproveitem e, sempre que possível, sempre que vocês gostarem do meu material, coloca no final ali um OK que vocês gostaram, que isso vai ajudar a divulgar esse trabalho ao longo da rede. Então, um grande abraço e desejo a todos muitos estudos aí e sucesso. Bom, a primeira questão dessa lista diz o seguinte: na figura A, o resistor R1 o resistor R1 é maior que o resistor R2, ou seja, a resistência do resistor 1 é maior do que a resistência do resistor 2. Aí pergunta: a diferença de potencial entre os terminais de R2 é maior, menor ou igual à diferença de potencial entre os terminais de R1? Ora, respondendo a essa questão, os resistores 1 e 2 estão conectados em paralelo. Você pode verificar isso observando que o resistor 1 e 2 estão ligados nos mesmos pontos. Os terminais são os mesmos para esses dois resistores. Logo, a diferença de potencial é a mesma. Então, essa é a resposta da letra A. A letra B diz respeito à corrente. A corrente no resistor 2 é maior, menor ou igual à corrente no resistor 1. Ora, a corrente, para uma mesma diferença de potencial, é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto maior a resistência, menor é a corrente. Como a resistência 1 é maior do que a resistência 2. Então, a corrente que atravessa o resistor 1 é menor do que a corrente que atravessa o resistor 2. Então, nós concluímos que a corrente que atravessa o resistor 2 é maior do que a corrente que atravessa o resistor 1. É essa a resposta da letra B. Bom, agora nós vamos responder a questão 6. A questão 6 é um labirinto de resistores. Tem vários resistores. Olhando para o circuito, parece uma questão muito difícil. Mas, se você observar bem a figura, pode notar que o problema pode ser resolvido mentalmente, sem muito esforço. Bom, basta você escolher uma malha correta para encontrar o que se pede, que neste caso diz o seguinte: na figura, todos os resistores têm uma resistência de 4 ohms e todas as fontes são ideais e tem uma força eletromotriz de 4 volts. Pergunta-se qual é a corrente que atravessa o resistor R mostrado aqui na figura. Bom, então veja, para a gente determinar qual é a corrente que atravessa o resistor R, nós temos que escolher uma malha. A malha que devemos escolher é aquela que tenha que seja o percurso mais simples, mais simplificado possível. Então vamos procurar aquele caminho que oferece a menor resistência possível. Então basta seguir aqui a orientação das setas indicada aqui na figura. Basta tomar esta malha aqui, ó. Então, seguindo esse caminho, nós percebemos que é o caminho mais lógico para resolver esta questão. Então, vocês vejam aí a gente fecha a questão da malha. Facilmente a gente nota que por esse caminho aqui a corrente atravessa o resistor R. E, portanto, nós podemos aplicar a lei das malhas para resolver esse problema. Assim, o circuito toma essa característica. E aqui podemos adotar um sentido. Vamos adotar o sentido horário, né, naturalmente, para resolver a questão da corrente que atravessa o resistor R. Bom, se aplicarmos a lei das malhas, né, nesse problema, né, podemos determinar facilmente o valor de I. Bom, então, podemos utilizar a lei das malhas, né, para determinar o valor da corrente. Seguindo o sentido indicado na figura, vamos tomar aqui como sendo, começando do ponto A, nós podemos determinar R da seguinte forma, a corrente da seguinte forma. Nesse caso aqui, a corrente que atravessa aqui a resistência, nós podemos multiplicar pela resistência, e aí nós temos a diferença de potencial aqui nesse resistor,
que vai ser colocada aqui. Então, seguindo aqui o percurso, né, nós encontramos aqui uma fonte, né, polo negativo do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Essa diferença de potencial aqui dá menos 4 volts. Está aqui, menos 4 volts. Aqui nós encontramos também o potencial mais baixo para o potencial mais alto. Então, nós temos aqui menos 4 volts, a diferença de potencial. Essa diferença de potencial aqui, nesse caso aqui, na força eletromotriz, é menos 4 volts. Então, está aqui nosso menos 4 volts. Aqui nós atravessamos essa fonte do polo positivo para o polo negativo. Potencial mais alto, potencial mais baixo. Então, isso aqui dá mais 4 volts, né? A diferença, que isso aqui tem que dar igual a 0. Então, simplificando aqui, esse menos 4 com mais 4 dá 8. Essa conta aqui dá 8. Menos 8 passa para o segundo membro e divide por 4. A gente encontra o valor da corrente. Então, você vê que o problema fica resolvido facilmente, sem nenhuma complicação. Calcule a resistência equivalente do circuito a seguir e encontre a corrente que passa em cada resistor. A fonte de força eletromotriz possui resistência interna desprezível. Bom, observe que os resistores de 6 e 3 ohm estão em paralelo aqui no circuito. Por isso, eu posso trocar esses dois resistores por um resistor de 2 ohm. Basta você multiplicar esses dois resistores e dividir pela soma que você obtém o equivalente desses dois, o que dá, no caso, 2 ohm. Então, agora o nosso circuito toma forma. Nós temos uma fonte de tensão de 18 volts com resistência desprezível. E agora nós temos um resistor de 4 ohm e um de 2, que substitui esse de 6 e 3 que estavam em paralelos. Eu posso trocar esses resistores por um único, né? Que é a resistência equivalente de 6, porque esses dois agora estão em série. Então, somando dá 6. Assim, a gente calcula a resistência equivalente do circuito. Agora, nós vamos determinar a corrente que passa por cada um dos resistores, né? A corrente que passa em cada resistor, perfeito. Então, veja, a corrente total pode ser obtida pegando o quê? Pegando a fonte, o valor da força eletromotriz da fonte, que nesse caso é 18 volts, e dividir pela resistência equivalente, que nesse caso é 6. Então, 18 por 6 dá 3 amperes. Essa é a corrente que sai desta fonte. Então, esse resistor de 4 ohm, ele passa uma corrente de 3 amperes, que é a corrente total. Agora, a corrente ao chegar no ponto C, observe que ela se divide em duas correntes. Aí a gente vai ter que determinar aqui qual é o valor de cada uma. Para isso, a gente vai determinar qual é a tensão entre os pontos C e D. Então, a tensão entre os terminais, entre os pontos C e D, é só multiplicar a resistência equivalente desses dois resistores, que a gente já calculou aqui como 2, vezes a corrente total que atravessa o circuito, que é 3. Então, dá 6 volts. Então, a tensão aqui é 6 volts. Então, facilmente a gente conclui que a corrente em cada um dos resistores no de 3 ohm, é só pegar a tensão e dividir pela resistência. A tensão aqui no caso nesse caso aqui é 6 volts, já foi calculado aqui, pela resistência desse resistor, que é 3. 6 por 3 dá 2 amperes, é a corrente que atravessa aqui. E a outra, a gente pode fazer por diferença, como a corrente total é 3, é só pegar 3 menos 2 dá 1 ampere. Ou então calcular mesmo, pegar a tensão, que é 6 volts, e dividir pela resistência, que é 6. 6 por 6 dá 1 ampere. Esta é a resposta da questão. Então, nós temos aí, né, as correntes e a resistência equivalente do circuito. Duas lâmpadas idênticas devem ser conectadas a uma fonte de tensão de 8 volts e resistência interna desprezível. Cada lâmpada possui resistência de 2 ohms. Calcule a corrente que passa em cada lâmpada e a potência fornecida a elas e a todo o circuito, supondo que as lâmpadas sejam ligadas, letra A, em série, depois em paralelo, e por último, suponha que uma das lâmpadas se queime. O que aconteceria com o circuito? Bom, pois bem, então nós temos aqui, no primeiro problema, né, o esquema de duas lâmpadas colocadas em série.
Então, duas lâmpadas colocadas em série são ilustradas aqui no esquema. Uma vale 2 ohm, a outra também 2 ohm de resistência, ligada a uma fonte de 8 volts. Bom, vamos determinar a resistência equivalente dessa associação. Como o circuito é em série, basta somar suas resistências. E aí a gente encontra 4 ohms, é a resistência equivalente da associação em série. Agora nós vamos determinar a corrente que atravessa cada lâmpada. No caso de ser em série, a corrente é a mesma que atravessa cada lâmpada. Pegando a fonte, o valor da fonte, que é de 8 volts, e dividindo pela resistência equivalente, nós encontramos a corrente, né? A corrente vai ser a tensão 8 por 4, que é a resistência equivalente, o que vai dar 2 amperes. A potência fornecida a cada lâmpada é só multiplicar a corrente vezes a tensão que cada lâmpada é submetida. Como essas lâmpadas têm resistências iguais, então 8 volts, que é a tensão aplicada a essas duas lâmpadas, divide-se por 2. Nesse caso, uma das lâmpadas ficará submetida a uma tensão de 4 volts e a outra também fica submetida a uma tensão de 4 volts. Portanto, a potência é você pegar a corrente, que é única, 2 amperes, vezes a tensão em cada uma das lâmpadas, que é 4, o que vai dar 8 watts, que é a potência fornecida pela bateria a cada uma das lâmpadas. A potência total é só somar essas potências. 8 mais 8 dá 16 watts. Agora vamos para o segundo circuito, que é o circuito em paralelo. Bom, o esquema a seguir ilustra duas lâmpadas associadas em paralelo. As suas resistências são iguais a 2 ohm e estão submetidas a uma tensão de 8 volts, que é comum para as duas lâmpadas. Elas estão submetidas à mesma tensão de 8 volts. Numa associação em paralelo, neste caso, a resistência equivalente é só você pegar uma das resistências, que é 2, e dividir pelo número de resistências iguais, que são 2, o que vai dar 1 ohm. Essa é a resistência equivalente. Bom, de posse deste valor, a gente pode determinar agora a corrente em cada uma das lâmpadas. A corrente em cada uma das lâmpadas é você pegar a tensão em cada uma das lâmpadas, que nesse caso é 8 volts, e dividir pela resistência em cada uma das lâmpadas, nesse caso é 2 ohm. Então, 8 dividido por 2 dá 4 amperes. 4 amperes é a corrente que atravessa cada uma das lâmpadas. Portanto, a corrente total é 4 mais 4, que dá 8 amperes. Note que a corrente aqui é muito maior do que na associação em série. Aqui, portanto, a bateria vai descarregar mais rápido. Bom, a potência em cada lâmpada é você pegar a corrente que atravessa a lâmpada, no caso 4 amperes, e multiplicar pela tensão, que no caso é 8 volts, porque ela está associada em paralelo. Então, 8 vezes 4 dá 32 watts. Portanto, a potência total dá 64 watts, como já era de se esperar, uma potência maior, né? Enquanto em série é 16 e em paralelo dá 64 watts. Bom, e por último, pergunta-se se uma das lâmpadas nessas associações queimar, o que aconteceria com a outra. No circuito em série, a outra lâmpada apagaria, não funcionaria. E no circuito em paralelo, a outra lâmpada continuaria funcionando normalmente, sem nenhum problema, mantendo o mesmo brilho. Então, esta aí é a resposta do problema, do problema apresentado aqui para os senhores. Considere o circuito mostrado na figura ao lado. Encontre a tensão no resistor de 3 ohm e encontre a corrente no mesmo resistor. Note que o resistor de 3 ohm está em paralelo com os resistores de 5, 10 e 4 ohm, como mostra a figura. A resistência equivalente desses três resistores é facilmente obtida multiplicando os dois primeiros e dividindo pela soma, porque eles estão em paralelos, e somando com a resistência de 4, que está em série com essa daqui. Isso dá 22 sobre 3 ohm. Agora nós temos essa resistência de 22 sobre 3 ohm em paralelo com a resistência de 3 ohms. Então a gente pode determinar a resistência equivalente dessas duas resistências. Como? Multiplicando os dois e somando. Esses dois serão trocados então por um único, que vai ficar em série com esse de 2 ohm. Ou seja, basta somar o de 2 ohm com
o equivalente desses dois, que é multiplicar e dividir pela soma, o que dá 66 sobre 31. Somado com 2 dá 128 sobre 31 ohms. Agora, nós temos a resistência equivalente. Basta determinar a corrente que atravessa o circuito. Então, a corrente total é só dividir a tensão, que é de 8 volts, que é da fonte, 8 volts, dividir pela resistência equivalente, que é 128 sobre 31, o que dá 31 sobre 16 amperes. Com o valor dessa corrente, a gente pode determinar a tensão na resistência de 2 ohms, como multiplicando a resistência pela corrente que atravessa, que nesse caso dá 31 sobre 8 volts. Bom, agora a gente pode determinar a tensão na resistência de 3 ohms. De que forma? Subtraindo a tensão da fonte, que é 8 volts, da tensão que encontramos anteriormente, 31 sobre 8. Esse resultado, essa diferença dá 33 sobre 8 volts. Para a gente determinar a corrente que atravessa essa resistência, é só multiplicar essa tensão, é só dividir a tensão pela resistência. Se eu dividir a tensão pela resistência, eu encontro a corrente, que nesse caso dá 33 sobre 24 amperes. Este é o resultado da corrente que atravessa a resistência de 3 ohms. Vamos agora responder a questão 1, né? A primeira questão dos problemas. Bom, na figura, as fontes ideais têm forças eletromotrizes de 12 volts, a primeira fonte. A segunda fonte tem força eletromotriz de 6 volts. E os resistores têm resistência de 4 ohms e 8 ohms. Determine, letra A corrente no circuito. Bom, para a gente determinar a corrente no circuito, eu vou aplicar a lei das malhas. Como é isso? Nós temos uma única malha, vamos percorrer a malha num determinado sentido, e a soma das diferenças de potenciais em cada elemento tem que dar 0. Bom, então, aplicando esta lei das malhas, nós podemos encontrar a corrente que atravessa os elementos do circuito. Bom, então, como a soma das diferenças de potenciais num dado sentido numa malha é 0, vamos escolher o sentido horário. É arbitrário. Vamos escolher o sentido horário. E consideremos que I seja a corrente que percorre o circuito. Assim, se percorrermos no sentido horário, a partir, digamos, desse ponto, vamos obter o seguinte resultado. Nesse caso, nós temos a corrente atravessando o R1, nós temos R1 vezes I, mais R2 vezes I. Nesse caso aqui, mais E1, que é a força eletromotriz, menos E2, isso aqui é igual a 0. Isolando I, nós encontramos que I é igual a E2 menos E1 sobre R1 mais R2. E agora sim, aplicando os valores numéricos, a gente encontra que a corrente é menos 0,5 amperes, o que significa que o sentido horário que eu adotei não é o sentido da corrente. A corrente elétrica ela percorre no sentido anti-horário. Então, o sentido correto da corrente é no sentido anti-horário. Nesse caso, é no sentido indicado pelo cursor. Respondendo assim a letra A. A letra B diz respeito, pergunta sobre a potência dissipada no resistor 1. Ora, já sabemos qual é a corrente que atravessa no resistor 1 e sabemos qual é a resistência. Assim fica muito fácil determinar a potência dissipada nesse resistor. Basta aplicar a expressão que a potência dissipada no resistor 1 é o quadrado da corrente vezes a resistência. Como a corrente é 0,5 amperes e a resistência no resistor 1 é 4 ohms, então fazendo essa conta dá 1 watt. Essa é a potência dissipada no resistor 1. O mesmo se aplica para o resistor 2. Nesse caso, resolvendo 0,5, que é a corrente, ao quadrado vezes 8 ohms, vai dar 2 watts. Esta é a potência dissipada. Na letra C, na letra D, pergunta-se a potência fornecida pela fonte 1. Bom, para a gente saber a potência fornecida pela fonte 1, nesse caso, a potência pode ser calculada multiplicando a corrente vezes a força eletromotriz, ou seja, 0,5 amperes vezes 12 volts,
que é a força eletromotriz da fonte 1, o que dá 6 watts. Repetindo esse cálculo, nós encontramos a potência fornecida pela fonte 2, nesse caso 0,5 amperes vezes 6 volts, o que dá 3 watts. Bom, agora vem duas perguntas interessantes, né? A fonte 1 está fornecendo ou recebendo energia? E a fonte 2 está fornecendo ou recebendo energia? Bom, para a gente verificar isso, é só observar o sentido da corrente com o sentido da força eletromotriz. Quando coincide o sentido da corrente com o da força eletromotriz, dizemos que a fonte está fornecendo energia. E quando o sentido é contrário, dizemos que a fonte está recebendo energia. Então, facilmente a gente conclui aí que a fonte 1, né, fornece energia. Porque fornece energia? Porque o sentido da força eletromotriz coincide com o da corrente. E a fonte 2, que tem um sentido contrário ao da corrente, recebe energia. Lembre que o sentido da corrente é o sentido anti-horário. Bom, a questão 6 diz o seguinte: uma pilha comum de lanterna pode fornecer uma energia da ordem de 2 watts-hora antes de se esgotar. Aí vem a pergunta: se uma pilha custa 0,80 dólares, quanto custa manter acesa uma lâmpada de 100 watts durante 8 horas usando pilhas? Bom, para a gente responder essa questão, né, vamos calcular a energia transformada na bateria. Nesse caso, podemos fazer isso multiplicando a potência vezes o tempo. Se eu multiplicar a potência vezes o tempo, eu tenho a energia. Como é dito aí que a potência é de 100 watts e ela fica ligada por 8 horas, então vai ficar 100 vezes 8, dá 800 watts-hora. Isso é o valor que a energia transformada na bateria ao longo de 8 horas. Muito bem. Bom, agora nós sabemos que cada pilha nos fornece aí aproximadamente 2 watts-hora, né? Neste caso, eu vou dividir aí as 800 watts-hora por 2 watts-hora por pilha, o que requer 400 pilhas para fornecer, para, vamos dizer assim, manter acesa uma lâmpada de 100 watts. Bom, a letra B diz o seguinte... não, desculpa, a letra B não. Agora vamos calcular o custo disso. Como são 400 pilhas e como cada pilha custa 0,80 dólares, então é só multiplicar 400 pilhas por 0,80, né? O que nos dá aí 320 dólares, uma conta muito salgada, ou seja, manter acesa uma lâmpada de 100 watts durante 8 horas utilizando pilha é inviável, pesa no bolso. Isso significa dizer, isso se a gente pensar um pouquinho, nota que esse tipo de energia é muito cara. Bom, com relação à letra B, diz o seguinte, pergunta o seguinte: quanto custa agora manter acesa essa lâmpada de 100 watts usando eletricidade, supondo que o preço do kWh seja de 0,06 dólares por kWh. Bom, vamos então transformar. Bom, nós já sabemos qual é a energia, que é necessária. Nesse caso são 800 watts-hora. Vamos escrever isso em kWh. Escrevendo isso em kWh é só dividir por 1000. Então nós temos 800 watts-hora dividido por 1000 dá 0,80 kWh. Essa é a energia transformada pela lâmpada, né, durante 8 horas. Bom, o custo, nesse caso, é só multiplicar esse 0,80 kWh pelo preço do kWh, que é 0,06 dólares por kWh. O que dá, no total, aí, fazendo as contas, 0,048. Quer dizer, um valor muito pequeno comparado com o anterior, né? Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Se a diferença de potencial entre A e B é de 55 volts,
Determine a corrente e a diferença de potencial no resistor de 8 ohm. Bom, vamos trocar o nosso circuito por este circuito aqui, que é mais bonitinho, né? Fica mais interessante. Então, eu só apenas copiei e coloquei aqui uma ilustração, colocando aqui alguns resistores, tá? Desconsidere aqui a questão do código de cor. Pois bem, uma das resistências é de 10, as outras duas é de 8, temos aqui um de 6 e assim por diante. É o que nós temos. Aqui temos o ponto A e o ponto B. Queremos determinar a resistência equivalente. Bom, primeiro observe que nesta associação aqui, né, os resistores estão em série. Então, vamos trocar esses dois resistores por um de 6. Note também que esses dois resistores, o de 2 e o de 4, eles estão em série. Portanto, eu posso somar e obter outro de 6. Note também que esses dois resistores aqui, os de 8, eles estão em paralelo. Como é que eu faço? Então, eu posso trocar esses dois resistores de 8, né, por um de 4 ohm. Bom, agora, como é que fica o nosso circuito? O nosso circuito vai ficar um de 10, né? Esses dois aqui eu vou trocar por um de 4. Temos esse aqui de 6 ohm. E esses três aqui, no caso, ficam iguais às de 6. Então, todo esse nosso circuito ficou equivalente a isso daqui. Pois bem, agora fica fácil. Esses três resistores têm a mesma resistência. Então, eu vou trocar a resistência equivalente desses três, só pegar um deles e dividir pelo número de resistências iguais. Como são 3, 6 dividido por 3 dá 2. Então, a resistência equivalente do nosso circuito é só somar esse 10, mais 4, mais 6, mais 2. 10 mais 4 são 14, com 6 dá 20, mais 2, 22 ohms. Essa é a resistência equivalente, o que a gente já responde assim a primeira parte da pergunta. Agora nós vamos verificar essas outras possibilidades. Se a DDP entre os pontos A e B é de 55 volts, determinar a corrente e a diferença de potencial nesses resistores que aparece aqui, de 8 ohm. Bom, a corrente total, neste caso, é só pegar a tensão, que é 55 volts, e dividir pela resistência equivalente, que é 22. Então, 55 por 22 é a corrente que atravessa o resistor de 10, né? Atravessa esse resistor aqui de 10. Bom, essa corrente, ao atravessar o resistor de 10, ela vai encontrar aqui dois resistores iguais. Então, haverá uma divisão. Então, facilmente eu vou pegar esse resultado e vou dividir por 2. E assim eu encontro a corrente que atravessa o resistor de 8 ohms. Então, 55 sobre 22 dividido por 2 dá 55 sobre 44 avos de ampere. Essa é a corrente que atravessa um desses resistores de 8 ohm. Agora, aqui está a ilustração, né, mostrando para os senhores a questão da corrente, né? Então, a corrente que atravessa aqui é 55 sobre 44 amperes. Agora, nós vamos determinar a diferença de potencial, né, que eles ficam submetidos. A DDP no resistor de 8 ohm, é só lembrar que a DDP é a resistência vezes a corrente. Como a resistência é de 8 e a corrente é 55 sobre 44, então é multiplicar 8 vezes 55 e dividir por 44. Bom, esse resultado aqui dá 10 volts. Esta é a resposta da questão. Então, 10 volts. Está aí o resultado do problema colocado aqui para vocês. A figura mostra um circuito cujos elementos têm os seguintes valores: E1, 3 volts, E2, 6 volts, R1, 2 ohms e R2, 4 ohms. As três fontes mostradas são ideais. Determine o sentido das correntes nos três ramos. Bom, vamos determinar os valores das correntes, que identificaremos o seu sentido. O segredo é achar o valor das correntes e observar o sinal. Se uma das correntes encontradas der um valor negativo, o sentido será contrário ao mostrado aqui na figura. Bom, para a gente fazer isso, achar os valores das correntes, nós temos que aplicar a lei das malhas em cada uma das malhas colocadas aqui. Bom, o que diz a regra das malhas? Diz assim, que a soma
algébrica das variações de potencial encontradas ao longo de uma malha fechada de qualquer circuito deve ser nula. Isso quer dizer que se eu partir desse ponto e percorrer esta malha até chegar ao ponto de partida, a soma das quedas de potenciais em cada elemento do circuito tem que ser igual a zero. Além disso, quando eu atravessar uma resistência no mesmo sentido, eu tenho que aplicar a chamada regra da resistência, que diz assim: percorrendo-se um resistor no sentido da corrente, a variação no potencial é menos I vezes R. Se for no sentido contrário, vai ser mais I vezes R. E tem mais ainda, se você percorrer uma fém no mesmo sentido da seta indicada, nesse caso a queda de potencial é mais E. E se você percorrer no sentido contrário, será menos E. Ou seja, menos o valor do potencial da força eletromotriz ofertada por esta fonte. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos percorrer a nossa malha no sentido horário, aqui nesse sentido. Essa aqui vai ser a nossa primeira malha. E vamos começar a partir do ponto A. Bom, então vamos lá. Bom, percorrendo aqui a primeira resistência, a gente nota que estamos no mesmo sentido da corrente. Logo, eu vou utilizar o sinal menos. Então vai ser R1 vezes I3. Continuemos. Agora nós estamos na resistência R1 aqui na figura. No mesmo sentido da corrente I2 adotada. Então aqui vai ser menos R1 vezes I2. Agora nós estamos percorrendo a fém no sentido contrário da seta, indicada aqui na figura. Então vai ser menos E2. Agora nós estamos nessa resistência, no mesmo sentido. Então vai ser menos R2 vezes I3. Menos R2 vezes I3. Agora nós estamos percorrendo esta fém no mesmo sentido da seta. Portanto, agora vai ser mais E1. Agora vamos substituir os valores numéricos. R1, nesse caso, vale 2. Eu vou colocar aqui 2 e 2. O meu E2 vale 6. Aqui eu coloco 6. E o meu R2 vale 4. Aqui eu coloco 4. O E1 vale 3 volts. Assim eu coloco. Agora vamos ter que simplificar isso aqui. Bom, lembrando que menos 6 mais 3 dá menos 2. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Então, esse resultado aqui, após simplificação, né? Isso vai dar 6 e 3 mais 2 e 2 igual a menos 3. Ok? Por quê? Porque 2 e 3 somado com 4 e 3, isso vai dar 6 e 3. E, bom, e assim a gente faz toda a simplificação aqui, né? A gente encontra esse resultado. Agora vamos fazer o mesmo percorrendo a segunda malha. Bom, a segunda malha que eu vou adotar é essa malha daqui. E vamos começar a partir desse ponto A. Vamos lá. Então, percorrendo a segunda malha do ponto A, aqui nós encontramos uma resistência. Estamos no sentido contrário. Bom, se percorremos no sentido contrário, então vamos usar o sinal, nesse caso, mais R2 vezes I1. Então, mais R2 vezes I1. Aqui nós estamos percorrendo uma fém no sentido contrário da seta. Então, vai ser menos E2. Aqui nós estamos percorrendo R2 no sentido contrário ao da corrente 1. Né? O sentido da corrente 1 é esse daqui. Estamos nesse sentido, indicado por essa flecha. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos, no caso aqui, mais R2 vezes I1. Continuemos. Aqui nós estamos percorrendo a fém no mesmo sentido da seta. Então, é mais E2. Mais E2. Agora nós estamos percorrendo essa resistência no sentido contrário ao da corrente I2. Portanto, vai ser mais R1 vezes I2. E aqui chegamos ao ponto A, que dá 0. Agora vamos substituir os valores numéricos, né? R2 vale 4, né? Vezes I1. E2 vale 6, vai ficar menos 6. R2 vale 4 vezes I1, mais E2 vale 6, mais 2 e 2, né? E aqui R1 vale 2. Bom, simplificando menos 6 com 6, né? Vai ficar 4 e 1 mais 4 e 1 dá 8 e 1. E aqui dá mais 2 e 2 é igual a 0, o que mostra que I1 é menos 1/4 de I2. Pronto, temos aqui a segunda equação. Agora vamos aplicar a lei dos nós. O que é que diz a lei dos nós? Que em um nó, a soma das correntes que entra é igual a soma das correntes que saem. Então, nesse caso aqui, A é um nó. Então, I3 mais I1 é igual a I2. Pode usar essa igualdade aqui, né? No caso, I2 vai ser igual a I3 mais I1.
Ok, então nós temos 3 equações e 3 incógnitas. É fácil resolver um sistema como esse. Vamos substituir o resultado de 2, né, em 3 aqui. Então nós temos I2 é igual a I3 mais I1. Quem é I1? Menos 1/4 de I2. Menos 1/4 de I2. Bom, agora temos que resolver isso aqui. Multiplicando tudo por 4 e isolando I2, a gente encontra que I2 é 4/5 de I3. Está aqui o resultado. Agora vamos substituir este último resultado na equação 1. Ou seja, vamos pegar esse resultado e substituir aqui. Então vai ficar 6 vezes I3 mais 2 vezes I2. Nesse caso, I2 é 4/5. 2 vezes 4 dá 8. 8/5 de I3. Multiplicando tudo por 5 e isolando I3, vai ficar 5 vezes 6, 30, mais 8, 38. Né? I3, 5 vezes 3, 15. Dá menos 15 sobre 38. Então, a gente encontra assim a primeira corrente, I3 menos 15 sobre 38, um resultado negativo. Portanto, o sentido indicado aqui na figura não é este. O sentido que I3 assume é o sentido contrário ao colocado aqui na figura. Bom, agora nós vamos calcular I2. I2 é 4/5 de I3. Como I3 é negativo, é só substituir 4/5 vezes esse resultado. Isso dá menos 6 sobre 19 amperes. Ou seja, um valor negativo, que significa que a corrente I2, o sentido dela não é esse indicado, é o sentido contrário ao indicado na figura. E por último, vamos determinar I1. Bom, I1, neste caso, é menos 1/4, observe aqui, né? Nós já temos aqui a equação que, no caso aqui, o nosso I1, a gente pode obter através dessa equação 2 aqui, ó, equação 2. Então, I1 vai ser igual a quem? A menos 1/4 vezes I2. Quem é I2? I2 a gente já determinou como 4/5, como menos 6 sobre 19 amperes. Então, substituindo esse resultado em 2, a gente obtém I1 igual a menos 1/4 vezes menos 6 sobre 19 amperes. Isso dá mais 3 sobre 38. Esse resultado é positivo, portanto, o sentido da corrente I1 está correto. É esse mesmo indicado na figura. Assim, respondendo à questão, qual é o sentido das correntes? Nós temos aqui I1 é esse sentido indicado aí na ilustração. O nosso I3 é o sentido indicado pela flecha aí, pela essa seta vermelha. E o nosso I2 é o mostrado na figura agora. Então tá aí, está respondida a questão. O circuito indicado na figura ao lado contém 2 resistores e 2 baterias, cada uma delas com uma FEM e uma resistência interna. Calcule a corrente no circuito, a diferença de potencial, V de AB, e a potência de cada FEM. Bom, nós podemos aplicar facilmente a lei das malhas a este circuito, lembrando as regras que nós colocamos, né? Ao atravessar uma resistência percorrendo no mesmo sentido, né? A variação de potencial é menos I vezes R, e no sentido contrário é mais I vezes R. E percorrendo um dispositivo ideal de FEM, no sentido da seta da FEM, a variação no potencial é mais E, e no sentido oposto é menos o valor correspondente à sua FEM. E a regra das malhas diz que a soma algébrica das variações de potencial encontradas ao longo de uma malha fechada, como é o caso, é sempre nula. Então, vamos percorrer a nossa malha nesse sentido. No sentido horário aqui foi o que estabeleci. Então, sair desse ponto e vamos retornar a esse ponto seguindo o sentido indicado pela seta. Bom, vamos supor que a corrente I admita como sendo esse daqui. Vamos chamar de I. Bom, aqui nós temos 2 FEM. Bom, aqui no caso, essa FEM, o sentido não está indicado aqui da FEM, mas lembre que o sentido da seta da FEM é sempre do negativo para o positivo. Então, essa aqui o sentido é da direita para a esquerda. Essa FEM aqui também é da direita para a esquerda de vocês, o sentido da FEM. Sempre do polo positivo para o polo negativo. Esse é o sentido da seta da FEM. Bom, vamos lá. Então,
aplicando a regra das malhas, nós temos, a partir desse ponto, percorrendo a resistência no mesmo sentido da corrente, então é menos 3 vezes I. Agora nós estamos percorrendo essa resistência no mesmo sentido também da corrente, então vai dar menos 4 vezes I. Agora nós estamos percorrendo a nossa fém no sentido contrário ao da seta da fém. Nesse caso é menos 4. Né? Agora nós estamos percorrendo essa resistência no mesmo sentido da corrente. Então é menos 7 vezes I. Aqui nós estamos percorrendo a fém no mesmo sentido da seta da fém. Nesse caso é mais 12. Mais 12. E aqui nós estamos percorrendo a resistência no sentido da corrente. Portanto é menos 2 vezes I. Então simplificando aqui, né, 3I mais 4I mais 2I, isso vai dar mais 7I, isso dá 16I. E 12 que tira 4, isso vai nos dar 8, né? Então isso aqui vai dar 8 por 16, o que dá 0,5 amperes. Então o sentido é esse mesmo indicado na figura. Agora nós vamos determinar a DDP entre os pontos A e B. Bom, para isso, vocês têm que ficar atentos ao seguinte. Para determinar a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer no circuito, partimos de um ponto, né, e percorremos o circuito até o outro ponto, seguindo qualquer caminho. Lembrando que a gente tem que somar algebricamente as variações de potencial que encontramos. Então vamos fazer isso aqui na letra B, partindo aqui do ponto A e seguindo o sentido da corrente até o ponto B. Então vamos lá. Então nós atravessamos aqui essa resistência no mesmo sentido da corrente. Então o potencial de A, nesse caso, eu vou escrever potencial de A, que é o ponto que eu estou partindo, menos 4 vezes I. Aqui eu estou percorrendo a fém no sentido contrário à da seta da fém, então dá menos 4. Aqui estou percorrendo a resistência de 7, né, no mesmo sentido da corrente, isso dá menos 7I. Isso aqui é igual ao potencial de B, onde nós queríamos encontrar. Agora é só substituir os valores numéricos. Então isso aqui vai ficar o potencial de A menos o potencial de B, né, passando isso aqui para o primeiro membro e passando tudo isso aqui para o segundo membro. Isso aqui vai dar, no caso, 4 mais 7, isso dá 11. 11 vezes 0,5 mais 4. Né? 11 vezes 0,5 é 5,5, mais 4 dá 9,5 volts. Essa é a resposta do item B. E para finalizarmos, vamos agora determinar a potência da fém de 12 volts. Veja, a potência da fém de 12 volts, nesse caso aqui, como a corrente o atravessa no mesmo sentido da seta da fém, então ela fornece energia ao sistema. Isso aqui vai ser 12 vezes a corrente. É só multiplicar a fém vezes a corrente que atravessa. Isso dá 6 watts. Ela fornece potência ao sistema, né? Fornece energia. A outra, observe que a corrente atravessa no sentido contrário ao sentido da seta da fém, que é do polo negativo para o polo positivo. E a corrente atravessa no sentido do positivo para o negativo. Então ela funciona aqui como um receptor. Ou seja, ela extrai energia da fonte. Então a sua potência negativa é 2 watts. E assim a gente responde a questão aí colocada para vocês. Um resistor com resistência de 2 megaohms é conectado em série com um capacitor cuja capacitância é de 1 microfarad e com uma bateria de força eletromotriz de 12 volts. Antes de a chave ser fechada no instante t igual a 0, o capacitor está descarregado. Letra A. Qual é a constante de tempo? Qual é a fração da carga final que está sobre a das placas quando t igual a 46 segundos? E letra C. Qual é a fração de corrente inicial que permanece quando t igual a 46 segundos? Bom, temos aí um problema que envolve o carregamento de um capacitor. Bom, muito bem. Nós temos inicialmente a resistência como sendo 10 megaohms, a capacitância como sendo 1 microfarad e a bateria, a fonte de tensão que vai alimentar esse capacitor, é de 12 volts. Lembrando que um capacitor estará carregado quando a diferença de potencial entre as suas armaduras, entre as suas placas, coincidir com a da fonte, no caso 12 volts. A constante de tempo neste processo
é dada pelo produto RC. O produto RC da unidade de tempo. Então é só multiplicar a resistência vezes a capacitância que a gente já obtém a constante de tempo. Bom, esse valor nos dá 10 segundos. Bom, para a gente determinar agora a carga armazenada no capacitor, né, nós temos que utilizar essa expressão. É claro que você já tem que conhecer um pouco, né, desse circuito. Então, prova-se que a carga armazenada em qualquer instante t em uma das placas do capacitor é dada por a carga final vezes 1 menos E elevado a menos t sobre a constante de tempo, RC, onde esse QF representa a carga final, que é o produto da capacitância vezes a força eletromotriz aqui da fonte. Muito bem, nós queremos a razão, o problema pede para você determinar a razão da carga final, da carga em t igual a 46 segundos com a carga final. Essa razão é facilmente obtida, só passar essa carga final aqui para o denominador e fazer assim esta conta que está aqui entre parênteses. Isso aqui representa o que queremos. Neste caso, só é substituir t por 46 e esse RC a gente já tem aqui no item A. É 10 segundos. Utilizando a calculadora, isso dá 0,99. E, finalmente, nós queremos agora a fração, né, de corrente inicial que permanece quando t igual a 46 segundos. Bom, a expressão para a corrente no carregamento do capacitor é dada por essa expressão colocada aqui. É a corrente inicial vezes E elevado a menos t sobre RC. Bom, nós temos então que determinar a razão entre isso, a corrente em t igual a 46 segundos, com a corrente inicial, que no caso é só obter este resultado. Como nós já temos os valores de t, é 46 segundos, e o produto RC é 10, então essa conta aqui nos dá 0,010, é a resposta sim do problema. Ou seja, apenas em 46 segundos teremos aí essa razão entre a corrente final e a corrente inicial como sendo 0,010, né, que é o valor aí procurado. O resistor e o capacitor do problema anterior são conectados novamente, como indica a figura abaixo. Pois bem, antes de a chave ser fechada, o capacitor foi carregado com uma carga igual a 5 microcoulombs. A seguir, a chave é fechada no instante t igual a 0 e o capacitor começa a se descarregar. Letra A. Em que instante a carga do capacitor é de 0,50 microcoulombs? E letra B. Qual é a corrente nesse instante? Bom, então nós temos agora o processo de descarga do capacitor. Do problema anterior, nós sabemos que a resistência é 10 milhões de ohms e a capacitância de 1 microfarad. Bom, o problema coloca aí como a carga inicial como sendo 5 microcoulombs, que vai ser descarregada. Bom, a carga do capacitor é dada por essa expressão, né? Isso aqui representa a carga do capacitor em qualquer instante t. Substituindo os valores numéricos, né, nós temos a carga final, que é 0,50 microfarad, que é o que ele está colocando aqui no item A, igual a carga inicial é 5 microcoulombs, a carga final é 0,50 microcoulombs, a carga inicial é de 5 microcoulombs, E elevado a menos t, dividido por RC. Esse produto RC nós já calculamos, RC deu 10, então, sobre 10. Bom, simplificando aqui, e isolando essa exponencial, nós encontramos 0,10. Para a gente determinar o valor de t, basta calcular o ln, aplicar o ln de ambos os membros. Então, aplicando o ln a ambos aos membros, nós encontramos que, devido às propriedades do logaritmo, essa exponencial aqui, né, o expoente dessa exponencial, desce, que é menos t sobre 10. Isso aqui é igual a ln de 0,10, que é menos 2,30 aproximadamente. O que nos dá um tempo de aproximadamente 23 segundos. Então, em 23 segundos, a carga reduz aí em 10 vezes, né? Em 10 vezes. Ela cai de 5 para 0,50. E, finalmente, a letra B pergunta qual é a corrente nesse instante.
Bom, a corrente é dada por essa expressão. I é igual a menos Q0 sobre RC vezes E elevado a menos T sobre RC. Substituindo os valores numéricos, nós temos a carga inicial é 5 vezes 10 a menos 6. A constante de tempo é 10. Esse valor não precisa calcular porque a gente já obteve aqui, né, para esse tempo. É 0,10. Então, como esse resultado aqui é 0,10, eu vou colocar aqui, substituir. Então, multiplicando menos 5 vezes 10 a menos 6 vezes 0,10 dividido por 10, isso dá menos 5 vezes 10 a menos 8 amperes, né? Observe que o sinal negativo significa que a corrente de descarga tem um sentido contrário ao da corrente de carga. Bom, então assim a gente termina estas questões. Então agradeço a contribuição de todos aí por assistir ao vídeo, mas não deixe de, se você gostou, de dar um ok lá que gostou, para que esse trabalho seja divulgado e assim possa ajudar outras pessoas. Um grande abraço e muito estudo aí nos seus em física, né, no seu curso.